Irmão, que semana. Semana de operação policial, de miliciano agindo como traficante. Os caras estão fazendo até baile funk. Olha, meu telefone começou a tocar agora. Foi uma semana com muitos casos de grande repercussão. Eu, desde garoto, aprendi a respeitar as pessoas para poder ser respeitado. Eu acho que a gente está perdendo um pouco a mão na condução da nossa vida. Porque, a minha não, porque eu não me meto com ninguém. Mas eu tô vendo tanto marmanjo aí, bancando de bravo, de poderoso. Olha, irmão, tudo chega ao fim. Eu aprendi isso quando eu vi a primeira exumação. Não sobra nada. Absolutamente nada. Não, minto. O que sobra, na verdade, é só a tua estrutura. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Você não tem o direito de esculachar as pessoas, de maltratar as pessoas, de achar que você é o Deus Todo-Poderoso, intocável. Não existe intocável. Eu já disse algumas vezes aqui, eu não esculacho ninguém, que é para não ser esculachado. Mas eu detesto covardia, principalmente com mulher, criança e idoso. Estava eu no sossego do meu lar, quando eu começo a assistir um vídeo. Esse caso teve uma grande repercussão no Brasil. A menina está numa academia fazendo atividade física. E vem um cara muito mais forte do que ela e manda ela sair da frente dele. Ela, apesar de ter um porte físico menor e ser mulher, ela bancou. Falou, que sair daqui o quê, cara? Você está pensando o quê? E bateu de frente com ele. Não sei se ele não esperava aquilo, né? Aí ele fica mais agressivo. Chega um monte de gente para ajudar. Mas a percepção que eu tenho é que ele estava incomodado. Talvez por ela ser mulher e ter reagido à ação dele. Eu liguei para Ana, falei, Aninha, bora entrar nesse caso. Vamos falar daquela menina, da modelo, que foi agredida dentro de uma academia na Zona Sul de São Paulo. Ela tem 37 anos. É uma academia chique, academia de luxo. Só vai bacana. A Polícia Civil, inclusive, já concluiu até a investigação sobre o caso. Não indiciou o empresário. Mas tá errado, William. Não. Conversei com o advogado, é isso mesmo, tá tudo certo. Quem vai decidir? O Ministério Público. Eu vou rodar o vídeo agora e vou contar um pouquinho dessa história para você. Veja comigo. O empresário Tiago Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira, de 42 anos, que apareceu em imagens de câmera de segurança empurrando e discutindo com a mulher, foi investigado por lesão corporal, injúria e ameaça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o delegado analisou que, por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, não coube indiciamento. Além da vítima, de testemunhas e professores da academia, o empresário também foi ouvido. A modelo foi agredida dentro da academia no último dia 3 de agosto. Enquanto Helena treinava, o empresário se aproximou dela. Imagens das câmeras de segurança mostram o homem circulando pela sala de musculação. E minutos depois, uma discussão é iniciada. De acordo com Helena, ele estava alterado e a rodeando muito. Tiago falou para ela sair de lá, pois estava atrapalhando naquele local. Mas Helena balançou a cabeça e afirmou que não sairia de lá. Nas imagens, é possível ver quando o empresário dá um empurrão na vítima, que revida.
Helena ainda teve seu cabelo arrancado pelo homem. Em depoimento à polícia, Brenan afirmou que Helena tentou desferir uma cusparada nele. Outra aluna da academia, que não teve a identidade revelada, tentou intervir para proteger a vítima, mas também foi ameaçada pelo empresário. Helena relatou que rejeitou as investidas do empresário e por isso foi perseguida por ele. Após a confusão, o agressor foi expulso da academia. O estabelecimento se pronunciou através de uma nota, afirmando que prestou apoio à vítima, está colaborando com as autoridades de polícia e repudia qualquer ato de violência. Depois da confusão, Helena acionou a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência. Durante as oitivas, a defesa do empresário repudiou a versão dada à polícia pela modelo e disse que foi a mulher quem iniciou a confusão e estar fazendo exercícios em local inapropriado. A conclusão do inquérito policial foi enviada ao Ministério Público. Agora, caberá ao órgão analisar se achar necessário pedir novas diligências para a investigação, abrir um processo contra o empresário ou arquivar o caso. A polícia também encaminhou ao Ministério Público a solicitação de medidas protetivas para a vítima, com a proibição do investigado se aproximar de Helena e de parentes. Eu comecei a malhar com 15 anos. Aqui em São Paulo fala treinar, né? Mas eu malhava numa academia na zona norte do Rio de Janeiro. Só tinha cavalo. Cara forte. Os fisiculturistas, a galera toda ia pra lá. E o respeito pelo espaço do outro sempre foi uma coisa muito legal. E eu nunca vi, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, nenhum tipo de confusão como essa. Não. Vou te dar uma ideia, irmão. Seu Thiago, o espaço está aberto para o senhor falar sobre isso. O senhor contar a sua história. Mas o que eu ouvi, que essa história não começou nesse dia. Isso começou antes, irmão. Eu não sei se você contou isso para o delegado ou para quem te ouviu. O que me contaram que essa situação, na verdade, ela pode ter uma raiz, lá atrás, quando o senhor se aproximou de uma pessoa, disse que alguém estava falando mal dessa pessoa e depois o senhor fala que tem que sair, mas precisava do telefone dessa pessoa. Da Helena. Essa jovem aí dos seus 37 anos. A Helena Gomes, ela é modelo. Aí o senhor pega o telefone dela, o senhor sai da academia, uma meia hora depois o senhor manda uma outra mensagem para ela, dizendo para esquecer esse negócio de estão falando mal dela. Vamos fazer o seguinte, vamos jantar. E aí ela diz o primeiro não para o senhor. E a partir daí, a gente começa uma história que vai resultar nesse dia da academia. Não foi isso? Helena Gomes, acompanhada do Márcio Janjancomo, ele que é advogado da modelo, estão aqui, nos estúdios do Flagrante. Tudo bem, Helena? Tudo ótimo. Ele é mais alto do que eu? Mais alto. Mais forte do que eu? Mais forte. Mais agressivo? Com certeza. Ele... Vamos sentar, fica à vontade. Eu estava contando aí essa história, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, que eu sou de lá. E a gente treinava numa academia, sabia, na época? Nós treinávamos, tinha gente que treinava sem camisa, tinha gente que treinava só de sunga. E era só gente forte, sabe? Os caras treinavam bastante. Eu comecei cedo. Mas eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. E quando a Ana me contou a tua história, que a gente foi atrás da imagem, né, em função da agressão dele, ele fala que não, que você, na verdade, que tentou cuspir nele. Mas a gente observa o jeito que ele está se movimentando ali, incomodado com o local que você está fazendo atividade física. E depois veio a informação de que essa história começou quando ele se aproxima de você antes do dia e ele tenta pegar, ou melhor, ele consegue pegar o seu telefone
e tenta te contar uma história. Que história é essa que ele te contou e que não convenceu? Ele iniciou falando que tinha uma pessoa falando muito mal de mim da academia, que ele já tinha me observado dentro da academia, que ele me achava muito quieta, muito calma e que eu tinha o direito de me defender. E aí ele falou a pessoa que era, eu já achei estranho, porque é um amigo, na verdade. Eu acho que ele não sabia que nós conversávamos, né? Então ele começa a contar toda a história, falando que a pessoa tinha falado muito mal. E fala mal dessa pessoa também, fala bastante mal da pessoa. Só que ele fala que ele tá de saída, né? E que ele queria pegar meu telefone, e que daí ele ia me contar tudo o que estava acontecendo. Falando que eu tinha o direito de me defender. Eu passei sem pensar duas vezes. Eu não tinha entendido por que a pessoa citada estaria falando mal de mim. Não foi... Uma pessoa que você conhecia. Sim. E você não conhecia esse senhor? De vista, já dentro da academia. Ele já tinha... Uma vez eu estava treinando, eu estava com a professora e ele retirou a professora do meu exercício, falando que ela estava me treinando errado e que o jeito certo era do jeito que ele sabia. Então, essa professora, ela já tinha ficado um pouco... Né? Imagina, ela estava me ensinando. Ele se meteu no treino, é isso? Ele se meteu no treino. Queria aparecer? É uma pessoa que tem muito ego, né? Tem? Tem bastante ego. Tudo que está mostrando até agora... Porque, assim, o que aconteceu foi eu brigando pelo meu não. Pelo direito do meu não. Mas tudo que vem adiante e antes disso são histórias horríveis. A tua postura ali... em dizer não, né? Por isso que eu te perguntei, ele é mais alto do que eu, mais forte do que eu? Uhum. Porque você, pela imagem, vou pedir para rodar a imagem e a gente percebe justamente como ele tem um porte muito mais atlético do que você. E ele tenta se colocar, né? Se projetar, te coagir. Porque, mas você não arrega. Não, todas as vítimas, eu já sabia de algumas vítimas que ele já tinha coagido antes disso acontecer comigo. Tem um histórico nisso? Tem bastante, na verdade. Ah, é? Quando eu recebi as primeiras mensagens dele, eu já tinha procurado a direção da academia e explicado, porque as mensagens dele é realmente um tanto abusiva, assim, um tom abusivo. Então, eu nunca tinha recebido nada parecido na minha vida. Então, eu já fui na direção e expliquei. Aí, eles me informaram que só pelas mensagens eles não podiam expulsar um aluno. Automaticamente, depois disso, algumas pessoas ficaram sabendo e algumas meninas foram se aproximando de mim para falar a respeito, porque várias outras já tinham passado pela mesma situação. Eu ainda, assim, nova na academia, porque, na verdade, tenho que agora, acho que uns 3 meses e meio o meu tempo de academia. Sim. E eu fiquei encabulada, eu nunca tinha visto nada desse nível na minha vida. Eu não entendi por que um homem conseguiu incomodar tantas mulheres e ele ainda estava ali. Tinha um histórico, então, já tinha, dentro da academia já tinha um histórico bem feio. Eu estou te ouvindo aqui, né? Os senhores em casa também, né? O jeito dela falar. A Helena fala que tem uma voz muito tranquila. Mas a gente percebe que ali no dia você ficou muito... veio uma potência. Uma semana antes disso acontecer, eu estava saindo da academia e eu encontrei uma menina tremendo do lado de fora, na saída da academia. Ela estava sentada e tremendo. Eu não a conhecia. Eu fui conversar com ela, perguntar o que estava acontecendo e ela me falou na hora. Ela falou, me ajuda, por favor, olha as mensagens que eu estou recebendo. E aí ela mostrou as mensagens. As mensagens eram, eu vou quebrar os teus dentes, você é uma vagabunda, um monte de coisa desse nível aí para pior. Desse senhor, do dele, Thiago para essa menina? E era dele para ela. Aí eu expliquei para ela, eu falei, olha, eu já recebi mensagens dele, ele parece que já tem problema com várias mulheres, então relaxa, fica calma. Essas mensagens? Tenho. O que tinha na mensagem, na sua mensagem? Na minha mensagem? Por exemplo, quando ele me viu conversando com a pessoa que ele disse que tinha falado mal de mim, na hora ele já mandou... Se você está conversando com esse homem, então você é suja. Ele não falou homem, né? Ele falou, se você está conversando... Ele usou um termo falando das pernas do rapaz. Então você é suja. É suja? Mas é uma pessoa que eu nunca dei intimidade. Eu fui muito educada. E você tem esse print? Tenho. Eu coloquei...
Eles pegaram meu telefone e printaram inteiro, os advogados, polícia, já passei tudo. Você falou no advogado, ele está com a gente, o Márcio Giangiacomo, advogado da Helena. Doutor, a primeira coisa que me veio depois que eu comecei a olhar esse caso foi o histórico, né, que começou a aparecer desse senhor em função do relato da Helena. E, pelo que eu entendi, o senhor já recebeu o relato de outras mulheres da academia, desse comportamento dele. Ele, na internet, tem essa... Ele mostra, né? Tem a imagem... Não sei se a gente tem a imagem lá de um closet, como se fosse um closet com armas. É dele aquilo, doutor? Sim. Boa noite. Boa noite. Ele exibe as armas, a conduta dele, publicamente no Instagram. Sim. Até a exposição da matéria. Isso estava público, todo mundo vê, e ele ostenta essas armas, né? Como se fosse uma forma de intimidação, né? Os senhores sabem que logo depois que veio à tona esse caso, ele fechou lá o Instagram dele, né? Tá fechado? Não sei. Tá. A Ana tá me dizendo agora que tá fechado. Já fechou. Em função até mesmo da exposição, acredito eu, para se blindar, enfim. Tem imagens que foram divulgadas dele acelerando o carro a 300 km por hora, falando justamente... Como vai o senhor? Tudo bem? Falando sobre essa coleção de armas, seria o maior colecionador de armas do país, mas isso não dá direito a esse senhor de agredir ninguém do jeito que ele estava lá. Eu acho que a arma ele usa pra intimidar. De um tufo de cabelo ao lado de uma anilha dentro da academia. É cabelo seu? Sim, sim. Ele tirou teu cabelo? Porque quando a gente inicia essa discussão, logo a primeira coisa que ele faz é me dar um empurrão, né? Então ele fala que vai cuspir em mim porque eu mereço, porque como eu já tinha falado que eu não ia sair de lá... Você tentou cuspir nele? Ele cuspiu em mim e eu tentei cuspir nele de volta. Na verdade, eu nem sabia fazer, porque ele realmente cuspiu em mim, né? Eu tentei, mas assim, eu não consegui cuspir de volta. Então eu insinuei que eu estava cuspindo, mas não tinha saído nada ali. Mas mesmo eu tentei, sim, eu gostaria de ter conseguido cuspir na cara dele, assim, bem mais do que ele fez comigo, mas infelizmente... Conseguiram o closet agora? Mostra, por favor, Ana. Então, isso aí foi publicado, nós estamos vendo uma coleção de armas. É claro que o cidadão brasileiro, ele tem o direito, né, de ser um colecionador de armas, não tem problema nenhum, desde que ele cumpra todos os pré-requisitos. O grande questionamento que eu faço é o seguinte, em relação ao comportamento desse senhor, né? Que se mostrou uma pessoa agressiva com uma menina que estava no meio... Não dá nem para dizer que você estava no meio da passagem. Não, eu estava no fundo. Estava do lado de um banco de supino, né? Eu já estava no fundo ali, tanto que o fundo não tem nenhuma passagem. Ele ficou incomodado quando as mensagens, porque você disse não, quando ele te chamou para jantar? Ele chamou para jantar, eu já tinha falado, eu falei que não. Aí ele começa a fazer perguntas, tipo, onde você mora. Ele te cantou? Está configurado isso na mensagem? Ele convidou para jantar. Sim. Ele convidou para jantar. E o mais importante, né, que quando ela deu o não, ela coloca assim, não mantenho meninas em contatos não ativos. Isso está escrito na mensagem. O que seria isso? Contatos não ativos que meninas não vão dar bola para ele, sabe? Aí começam as agressões verbais, xingando ela de todos os tipos de nome. E aí, como é que a gente... Agora, o delegado não indiciou ele. Quem vai decidir isso é o Ministério Público. Isso está dentro da lei, porque é um crime de menor menor... Potencial ofensivo. Potencial ofensivo, é isso? Isso, correto. E o que o senhor acha? O senhor acredita que o Ministério Público vai indiciar esse senhor? Com certeza, porque os dois indícios, e está no relatório do delegado, que autoria e prova material do delito, estão presentes no relatório final do delegado. E no penúltimo parágrafo, ele requisita as medidas protetivas. Então, o Ministério Público vai acompanhar porque o vídeo por si só fala. Ele chegando nela, empurrando ela com muita força, nada proporcional do jeito que ele afirmou no Fantástico. E depois disso, ele puxa o cabelo da Helena com tamanha violência que o estupro saiu o cabelo dela. E o ML foi positivo em todas as agressões que ele proferiu nela.
te olhando, né, você é uma menina frágil, né? Com um temperamento muito tranquilo aqui no bate-papo. É claro que nós estamos dentro do estúdio. Acredito que na academia, por estar fazendo atividade física um pouco mais enérgica, eu não consigo entender como é que uma pessoa, dentro de um equilíbrio emocional, tem esse tipo de comportamento tão agressivo por você estar ali. Você acredita que isso, na verdade, está relacionado a um sentimento de rejeição? Com certeza. É uma pessoa que não sabe levar não. E assim, desde o primeiro momento que eu recebi as mensagens, eu já tinha mostrado para o advogado, ele já tinha me falado, Helena, porque no final da mensagem, depois que ele me ofende, o que eu falo para ele é vai com Deus e bloqueio. O advogado me informou, ele falou, Helena, vendo o histórico dele, esse homem vai te dar trabalho, porque ele não vai aceitar esse vai com Deus. Porque assim, a intenção dele, até naquela mensagem, era brigar comigo, assim como ele fazia com todas as outras vítimas, né? Ele começa assim, brigando, ofendendo. E ele não conseguiu brigar. Ele não consegue brigar com você. Ele não conseguiu brigar no digital e ele vai pro físico. Nesse momento que ele chega a mim, que vocês veem no vídeo, eu não tenho dúvida que a intenção dele era de me coagir, como ele fez com todas as outras vítimas na academia. Ele ficava coagindo essas meninas, rodeando elas, ameaçando elas, se impondo, né? O machão da academia. Só que ele não esperava a minha reação, porque na verdade, eu gritei. Quando eu falei não repetidamente e eu gritei. Eu pedi para ele sair de perto de mim. E eu falei alto. As pessoas escutaram. Doutor Márcio, e aí a gente não imaginava, né, que esse caso ia ganhar essa repercussão e que outras vítimas teriam a coragem de falar. Com certeza. E o que acontece agora? Porque assim, o caso dela já foi encaminhado para a justiça. Agora, o senhor está preparando uma outra peça? Sim. Graças ao Instagram, diversas vítimas vieram falar através da Helena, através do site do escritório, através do meu perfil pessoal também, encaminhando diversos relatos, os mais piores possíveis. E acolhemos muitas vítimas, muitos relatos, testemunhas, e-mails, gravações, vídeos dele agredindo verbalmente, fisicamente, estupros, todo tipo de coisa que você pode imaginar. Estamos formando uma peça em conjunto para uma fase 2, para proteger essas vítimas também. Por falar em proteção, você está com alguma medida protetiva? Ainda não, né? Ainda não? Não. Ainda não. Ainda não foi decidido. Isso está aguardando a decisão do juiz? Exatamente. Então ele pode se aproximar dela hoje, nesse final de semana. Sim. Se ela estiver na academia, você está indo à academia? Eu fui, sim. Tem medo de ir contra ele? Não, ele não pode entrar na academia. Ele está proibido? Está proibido. Ele não pode entrar. Na verdade, assim, em nenhum momento eu tive sensação de medo. Todo mundo me pergunta isso. Eu não tive sensação de medo no início das mensagens. Eu não tive sensação de medo na hora da briga. Eu não tenho medo agora, eu não sinto, eu realmente não sinto. Qual é o sentimento que você tem, então? Com relação a ele, pena. Eu acho que deve ser uma pessoa muito triste. Uma pessoa muito triste, porque é uma pessoa que só tem dinheiro. Mais nada. Mais nada. Não encontramos amigos, não encontramos nada que realmente assim fosse consistente para falar que ele tem alguma coisa além do dinheiro. Então eu imagino que seja uma pessoa muito triste. Agora, eu acho que a minha dor maior disso tudo tem um lado bom, né, com o acontecido, veio as vítimas, mas a minha dor maior é escutar o relato das vítimas. Isso te sensibilizou? Nossa, eu tinha até comentado, né, eu não tinha chorado até um dos últimos relatos e eu acho que foi difícil para todo o time, assim, que está trabalhando. Estávamos todos juntos e a mulher, ela chorou do início ao fim. É de uma maldade, é de uma perversidade que eu me recuso. Eu vou trabalhar no que eu puder para não conviver, para não ter que saber que esse homem está solto entre nós. Vocês já tinham falado isso para alguém?
sobre esses outros relatos? A gente chegou a falar só com os parceiros do escritório, porque a gente está estruturando toda essa estratégia. Não podemos falar muito sobre, Sim. mas o que há inúmeras vítimas, a maioria mulher, mas também alguns homens. Quantas, doutor? Passa de 30 já. Não. Passa. Mais de 30 mulheres? Passa. Isso está no papel, doutor? Isso está tudo As registrado. pessoas estão passando para o senhor prints, conversas, Tudo, e-mails? Tudo. Eu não posso falar muito mais. Sim. Mas ele é uma pessoa... Não é normal, não. O que acontece com a justiça em função desse caso que apareceu agora? Isso, por exemplo, nesse caso ele pode ser enquadrado dentro da legislação. Quais são os crimes que ele teria cometido na versão de quem está acusando? Na versão da Helena? Sim. A versão da Helena tem a agressão física, né? Lesão corporal leve, tem injúria, difamação, o stalking. Por que o stalking? Porque depois que ocorreu o ocorrido na academia, ela recebeu mensagens anônimas dele, áudios, tirando sarro dela, querendo de alguma forma humilhar ela. E também o filho encaminhou um relato, falou assim: o papai cuspiu em você, o papai fez bem em você. Então, continua a perseguição mesmo após e durante o fato primeiro, perseguindo ela. Então, estão todos esses delitos. Tiago, irmão, o espaço está aberto. É difícil entender a mente humana, sabe? Eu comecei esse bate-papo falando aí da minha juventude, né? E dos meus amigos trogloditas que a gente brincava assim. Mas a gente não tinha esse tipo de comportamento com as pessoas, sabe? Se tem uma coisa que me irrita, é homem covarde. O espaço está aberto para você, Tiago. Se quiser vir aqui, vem bater um papo comigo. Não é pessoal, você sabe disso. Na verdade, eu tenho um relato de uma mulher de 37 anos e conta que você assediou essa senhora. Ela conta que você agrediu essa senhora. Você mandou mensagens para essa senhora, mesmo depois dela dizer não para você. Covardia é uma coisa que eu não aceito. Eu estou abrindo espaço para o senhor falar aqui, até porque faz parte do jogo. Nós tivemos um caso do lutador e de um policial. O policial tirou a vida desse lutador. Eu trouxe aqui no flagrante a irmã do lutador e depois o advogado do policial que tirou a vida dele. Eu estou abrindo espaço. Vem aqui conversar comigo. Vem me contar essa história. Vamos falar sobre essa nova possibilidade de pelo menos 30 mulheres dizendo que chora. Teve um comportamento inadequado que beira a maluquice. Desculpa, Helena, mas o que aconteceu com você acontece muito. Mas a grande diferença foi a tua postura como mulher. Você não arregou. Me recuso. E eu te respeito muito por isso. Porque existem vários casos onde, pelo fato do cara ter dinheiro, do cara ter poder ou do cara ser mais forte, a mulher fica submissa. Parabéns pela tua postura de não arregar. Mas eu acho que isso de dizer não na hora certa. Eu acho que isso é o importante da gente estar conversando. Tá passando esse bate-papo para as mulheres, para elas entenderem que elas têm que reagir, que elas têm que falar, que elas têm que gritar. A maioria das mulheres que nós conversamos até agora, a história é muito parecida. Elas têm, uma boa parte, tem mais medo do que a sociedade pode pensar. Elas tinham medo de que
as pessoas em volta acreditassem nele e não acreditassem nelas, por ele vender a imagem que ele vendia, então assim, eles não vão acreditar em mim. Algumas dessas mulheres casadas, mulheres com namorado, mulheres muito bem conectadas. Que nem fala para o marido nem para o namorado para não arrumar um problema maior. Eu tive relato de duas que na verdade falaram, mas que os maridos não queriam que elas falassem. Eu acho muito errado. Ou não fala para o marido nem para o namorado porque não quer que o marido ou o namorado vá resolver também, isso lá. Também. Exato. Imagina, você está em casa, o cara fala... Né? Não é legal, né, chefe? Não é legal. Helena, obrigado. A gente vem numa luta muito grande, denunciando casos de feminicídio, dizendo para as mulheres que acompanham o programa Flagrante da importância. A gente tem um número que vale para o Brasil inteiro, que é o 180, um número de acolhimento para a mulher, que é do governo federal, onde você pode pedir ajuda, né? O mais difícil, às vezes, é você conseguir ajuda. Eu estou vendo que você está amparada agora com o teu advogado e vai continuar na tua luta. Mas é difícil porque a gente vê que as pessoas se calam. Então, que o seu exemplo reverbere e que a gente consiga mudar esse tipo de comportamento ou fazer com que o homem entenda que ele não pode mandar na mulher, ele não tem o domínio de mulher nenhuma e que ele não é o senhor do castelo. E não é mais homem do que ninguém. Exatamente. Eu queria agradecer a gentileza do bate-papo. Queria agradecer ao senhor também. Você desculpa as brincadeiras. Imagina. Mas é para relaxar um pouco, porque eu sei que a tua semana está corrida e que depois desse caso a tua vida deve ter virado de cabeça para baixo. Mas eu vejo de uma forma boa. Eu tava procurando só me defender. Agora, a nossa luta Defender é para todas. ajudar todas. Obrigado pela confiança. Reforço aqui que o espaço está aberto para o Tiago. Nós conversamos com a Helena Gomes, 37 anos, modelo. O Márcio Janjancomo, ele é advogado dela. E o senhor empresário Tiago Antônio Bernardi Tavares da Silva Fernandes Vieira. Tem um nome grande, hein, irmão? Se quiser vir aqui, a cadeira da verdade está aberta. Vamos bater um papo. Mas eu queria dizer uma coisa. Obrigado, tá, gente? Obrigado a você. Eu não faço acordo com vagabundo. É eles lá e eu cá. Eu não esculacho ninguém que é para não ser esculachado. Eu falo sempre esse tipo de coisa aqui. E eu detesto covardia. Não. Covardia não. Não faz isso não, que é feio. Que a gente não gosta. Eu vou pro intervalo, volto já. Estamos de volta com o Flagrante. Eu sou o WT. Queria agradecer aí a todos os senhores que estão mandando mensagem pra gente no 11 931 17 0620, o WhatsApp da PAN, no meu Instagram, @WTravassos, ou também no TikTok, Instagram, Twitter, você pode me acionar lá. No Instagram é mais fácil para você mandar aí uma mensagem. Eu quero até combinar um negócio com você. Manda um vídeo, acho que no Instagram dá para colocar um vídeo de até 1 minuto, ou no WhatsApp da PAN, ou no meu Instagram, de uns 30 segundos. Faz o seguinte, pega um tema qualquer do dia e grava um vídeo de 30 segundos a 1 minuto, tá bom? Grava e me manda, falando o que você quiser, como se você fosse o meu comentarista. Gostaria de propor isso aos senhores. @WTravassos, manda para mim o vídeo, ou então no WhatsApp da PAN, no 11 931 17 0620. É o comentarista do Flagrante. Você me ajuda? Quero conhecer você que está todos os sábados com a gente aqui nesse bate-papo. Bom, eu tenho marretado muito aqui essa história do tráfico de drogas, né? O que mais me incomoda é o cara bancar de bonzinho
e, na verdade, ser um tremendo de um cheirador de cocaína. Eu não gosto... Ô, gente, é dependente químico. Ok, então vai procurar um tratamento, irmão. Mas o cara que compra cocaína, maconha, tá alimentando o crime. E ponto final. E tem um monte de gente... Vem cá, Vitinho, vem aqui. Tem uns caras que bancam, né? Digo, sou bonzinho, eu sou tipo um conservador. E ó. É aqui, ó. Ô, nariz de pó. Vai caçar um serviço, virar uma laje, irmão, em vez de ficar se drogando aí. A gente tá ralando pra caramba na sociedade pra organizar essa bagunça. E você vai meter o teu nariz largo num canudinho feito com nota de 100, ou então naquele pininho de cocaína de plástico, só para você ficar doidão porque você é um infeliz, porque a tua vida tá uma porcaria, aí você mete esse pó para dentro para se sentir bem, é isso? Para ter felicidade? Ô, irmão, vai caminhar na praia, vai arrumar uma namorada. Não, ele pode... Aí é com ele, né, ô Vitinho, né? Hein, Kojak? Se ele quer, Kojak, se ele quer, é com ele mesmo. Mas não mete o teu narizinho nesse negócio. Essa semana, a gente teve uma operação com a turma de Poá. Foram meses de investigação. A Polícia Civil de Poá realizou essa operação para cumprir mais de 30 mandados de prisão e busca de apreensão domiciliar. E o foco era o quê? Combate ao tráfico de drogas. A desarticulação de uma organização criminosa que estava vendendo muito pó para esses dependentezinhos, né? A Elisângela Carreira foi lá? Então, roda aí. A operação apelidada de Eclésia apreendeu armas, grande quantidade de entorpecentes, 11 aparelhos celulares e anotações com a contabilidade do tráfico de drogas. A mega operação aconteceu nas cidades de Poá e Suzano. Os policiais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar. A polícia saiu à caça de 35 suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Dentro desta casa, agentes de segurança encontraram drogas prontas para serem comercializadas. 28 pessoas foram presas, o que desarticulou o grupo criminoso que agia na região. Segundo a polícia, a investigação continua para descobrir quem são os detidos que fazem parte da facção criminosa PCC, que age dentro e fora dos presídios paulistas. Mas só tem PCC, irmão, porque tem um viciado. Se não tivesse o viciado, não tinha PCC, não tinha Comando Vermelho, não tinha Sindicato do Crime, não tinha os bala na cara, não tinha. Só tem organização criminosa que tem a porcaria do dependente químico. Tem duas coisas que eu não gosto. É o cheirador e é o ladrão, 157. São duas coisas que eu não gosto. Essa operação foi comandada por um delegado experiente. Eu já tinha ouvido falar o trabalho desse senhor, bom de investigação, que é o titular da delegacia de Poá, Eliardo Jordão. Ele está com a gente aqui no Flagrante. Fala, chefe. Prazer conhecer o senhor. Prazer em conhecer o senhor pessoalmente, tudo ótimo, tranquilo. Fico feliz em receber o senhor aqui no Flagrante. Fique à vontade, por favor. Dá licença, recíproca verdadeira. O senhor tem raiva de dependente químico? Questão do dependente químico... O senhor é químico... ele não vai falar nunca, né, que ele tem raiva de... Hein, Kojak, tu acha que ele vai falar isso? O senhor não vai falar isso. Mas que esses caras financiam essa porcalhada toda... Surpreendeu 28, não é isso? Isso, eram 35 mandados de prisão temporária, no dia cumprimos 28. Então, os caras estão ganhando dinheiro, não são 28 otários ou 35 otários. São caras que estão ganhando dinheiro em função do dependente químico desse cara que quer meter o nariz dele num pó branco, né? Essa investigação nossa teve como foco desarticular uma organização criminosa. E justamente aqueles que não tinham contato direto, não colocavam a mão na massa daqueles que estavam na base da pirâmide, vendendo no dia a dia. É, chefe? Então, o objetivo foi... Era um empresário do crime. Entre aspas, uma empresa do crime. Pessoas com poder de mando, pessoas com divisão de tarefas, escala, remuneração. Para ter uma ideia, a gente fez uma conta básica em números hipotéticos
diante daquela movimentação e dos locais que nós identificamos, em um mês, aproximadamente 4.300 pessoas procuravam esses pontos por nós identificados para comprar. Então, e a gente sabe que o tráfico de drogas é o crime carro-chefe para muitos outros. A pessoa dependente vai furta até dentro de casa, né? Opa! Furta o vizinho, furta a residência, enfim. É uma questão de saúde pública e é uma questão que envolve vários setores da sociedade e a gente aí está atuando forte, fazendo nossa parte. Eu vou dizer para o senhor, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Por que eu não gosto do dependente químico? Porque uma vez eu vi, ninguém me contou, uma mulher tentando sair de casa porque o cara estava tão doidão de pó que ele já tinha vendido o ferro de passar roupa, a geladeira, o fogão. Quando ela chegou em casa não tinha nada. E ela precisava sair de casa. Ela provavelmente está assistindo o flagrante, ela sabe quem é. Eu tenho muito respeito por ela. E ela pediu ajuda para sair de casa. E eu fui até lá ajudar. Na época eu era noivo, aí a minha noiva esticou um lençol. A gente pegou o que tinha de roupa, o que tinha sobrado. Ele tinha vendido tudo. Fizemos uma espécie de trouxa e eu botei no carro e resgatei essa senhora com uma filha pequena. E o cara estava transtornado. Ele já tinha vendido tudo dentro de casa. Ele, na necessidade de usar mais drogas, ele estava muito agressivo porque ele queria dinheiro. Então, assim, ter um dependente químico na família não é uma coisa fácil, não é difícil, ou melhor, é difícil cuidar, mas a maneira que a gente tem para o cara não entrar, ele não usar essa porcaria. O senhor está falando de 4.000 e poucas pessoas que passaram nessa biqueira, que era uma das maiores biqueiras ali de Poá, não é isso? Esse número hipotético, levando em conta números mínimos, pode ser até mais, desses locais que nós identificamos até o momento da investigação, ou seja, é possível que seja mais, né? E qual é o nome dessa operação? Operação Eclésia. Eclésia não é igreja, chefe? Eclésia vem do grego reunião, assembleia do povo de Deus. E ao longo, né, os autores do Novo Testamento, enfim, ao longo do tempo, passou a ser utilizada como o local físico onde as pessoas se encontram para realizar o culto religioso. O que acontece? Um desses pontos de venda de drogas era justamente em frente a uma igreja onde tem uma praça. E justamente esse local muito frequentado, muito passagem para escolas, onde moram famílias, etc. A igreja ali, olha lá a igreja lá, é a pracinha, né? Essa daí nós filmamos, ontem, particularmente eu que filmei, depois da operação. Isso daí era infestado de pessoas vendendo e tal. Aí, ó, lá ao fundo, enfim, tem uma criança brincando, então... limpou ali, deu uma limpeza ali, ó. Acabou, vagabundo não manda aqui, quem manda é o Estado. A organização foi desarticulada, que atuava nesse local, foi desarticulada. E nós não vamos parar por aí. O recado está dado, não vamos parar por aí. Investigações outras estão em andamento, enfim. E é uma forma da gente prestar contas à sociedade. Uma coisa interessante aqui no início, que assim, é o cara que não mete a mão no pó, não mete a mão na maconha, ele é o cara que é um empresário. Isso tem muito aqui em São Paulo e nos grandes centros, que são os caras que montam uma espécie de consórcio. O que eles fazem? Para comprar um entorpecente, cada um dá um pedacinho de dinheiro. Você dá 50 mil, dou 50 mil, ele dá 50 mil, junta lá uma grana e vai buscar droga. Se a droga cai na fronteira, numa operação, ele tem um prejuízo pequeno. E fica mais difícil você botar todo mundo no bolo. É para dificultar a vida. E eles montaram esses consórcios e vão ganhando muita grana, porque se ele paga R$1 na droga lá fora, quando ela chega aqui, ela vale 8 vezes, vale R$8. Não é isso, chefe? É isso, e muitas vezes também ganham na mistura da droga, né? Pega aquele produto, a matéria-prima... a pasta base de coca. Pasta base, e aí realizam aquela mistura com outros produtos, então ganham tanto nessa questão, foi mencionada, quanto na própria questão da manipulação do fracionamento, do pó. E aí, olha lá, o que é a pimenta que eles botaram na... Eles vão botando... Esses símbolos, às vezes, é para identificar a biqueira, o proprietário do pó, né? O que acontece? Nessa daí, especificamente, eu estava nesse local, né? Foram mais de 30 locais e esse daí, acabei aí
nós acabamos entrando no local em que foi encontrada a droga. Esse desenho Isso aí é o quê? essa daí é cocaína. Que desenho de quê? Pica-pau. Ah, do pica-pau? Eu gosto do pica-pau. O que acontece? Ao longo da nossa investigação, foi identificado, dentre outras questões, justamente dessa organização, para identificar, né, Quem a é o origem, dono? quem é o dono, pica-pau. E quando nós caímos para dentro da casa, de pronto já deu para visualizar o pica-pau. Então foi o que... Falou pica-pau, vem cá, ô pica-pau. O que mais chamou a Pica-pau é atenção. ruim. Do pica-pau, o senhor já viu que o desenho do pica-pau? É a nossa geração. Da nossa geração. Eu tô com 50, eu vou fazer 53. Como é que é? Ó, eu tô com 53, né, irmão? E aí é a geração do pica-pau. Pica-pau é ruim, né? Bom, vai falar que o pica-pau não é não? Ele é ruim, pica-pau é ruim. Nossa geração é uma geração que... Pica-pau não é um bom exemplo. Da nossa geração, mas era muito bom assistir, né? Era divertido, né? É igual o Penélope Charmosa, né? Penélope foi morrer. O cara que desenha. Os desenhos terríveis. Doutor, a gente está brincando, mas isso está no nosso cotidiano. Quando eles colocam um desenhozinho do pica-pau para marcar o seu território, para dizer de quem é o pó, algumas pessoas não têm a noção de como isso está enraizado na nossa sociedade e como pessoas usam o entorpecente no seu dia a dia e você nem percebe que essa pessoa está drogada. É uma realidade. Em todas as profissões, nós temos dependentes, adictos, que usam no cotidiano. E isso acaba alimentando toda essa rede que o senhor está enfrentando, que é uma rede que movimenta milhões de reais. E o senhor está falando de uma operação em Poá. Em Poá, no município de Poá e município vizinho Suzano. Suzano também. Suzano também. Essa operação nós identificamos até o momento alguns locais, né, de venda, locais bem movimentados e dessa organização. Então nós atuamos especificamente nesses 2 municípios. Mas, infelizmente, como foi mencionado, né, está muito presente no nosso dia a dia, na nossa sociedade. É uma questão de saúde pública. E a legislação trata o viciado como um doente, né? A legislação trata o usuário como um doente. E isso também tem reflexos no sistema de saúde. Enfim, é toda uma gama que uma coisa puxa a outra. Isso é uma coisa que... E tentam, né, criar um discurso de que você legalizando, por exemplo, a maconha, você vai diminuir a violência nesse país. A única coisa que nenhum maconheiro conseguiu me provar é em relação à janela psicótica que abre na cabecinha do ser humano, do chincheiro, do maconheiro e que pode potencializar alguns problemas psiquiátricos sérios. Mas tem uma corrente aí. Porque é dinheiro, né, chefe? Pois é. É grana. Grana. A gente não está brigando com um cachorro pequeno. É grana. O pano de fundo é grana. É grana. Quando o senhor... E o traficante, eu vou falar uma coisa para vocês que o senhor pode me confirmar. Chego no DENARC, fim de tarde, fui visitar um amigo para conhecer, né, do sistema de operações em cima do tráfico de drogas e tinham lá 3 ou 4 traficantes. Os moleques relaxados, tranquilos, batendo papo. O traficante, ele é diferente daquele traficante da biqueira que está sustentando lá, é um outro perfil, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o cara que está sustentando uma boca de fumo é outra história, o cara do micro-ondas, enfim. Mas o traficante ali é um cara que vai rir, vai brincar, acabou de tomar uma cadeia e ele está tranquilo, né? Não, nesse caso específico, alguns desses que nós prendemos já haviam sido presos em outras situações, né? Mas naquela questão de flagrante mesmo e tal. E depois de alguns dias estavam na rua. E isso, o juiz também está cumprindo a lei, enfim, a gente precisa rever muitas coisas, principalmente nessa questão legislativa. Né? Tudo bem, entende como o usuário como um doente, vamos então fazer com que vamos buscar tratamento para ele. Tratamento. E aquele que está fomentando isso, né? No dia seguinte, na semana seguinte, está na rua e é complicado porque passa uma mensagem para a sociedade. Né? E para ele. E para ele. E para ele. Que ele está entrando e está saindo e que o sistema é bonzinho. E o sistema não pode ser bonzinho. Tem que ser ruim mesmo. É cadeia, é punição. Eu acredito na ressocialização do preso. E a própria lei... Mas tem que ser... É para penalizar o cara. Até desmistificar uma coisa, a própria lei
um dos objetivos da lei é justamente ressocializar e... São 3 objetivos: ressocializar, punir, literalmente punir, errou, vai pagar. E passar 2 mensagens. Primeira mensagem para a sociedade em geral: crime não compensa. Pense 10 vezes antes de delinquir, porque eu, Estado, estou aqui presente. Segunda mensagem: você, meu amigo, que pisou na bola, que errou, que praticou a infração penal, pense 10 vezes. Você vai ter a oportunidade de voltar para a sociedade. Porém, pense 10 vezes porque o crime não compensa. Então, esses são os objetivos da lei, só que a gente não, muito e aquém. essa coisa de penalizar o cara tem que entender que ele não pode. Ele tem que saber que se ele cruzar a linha, né, da justiça, ele será responsabilizado. O vagabundo tem que ter certeza que se ele plantar na rua com uma arma, ele vai em cana. Se ele tentar roubar alguém, roubar uma moto, um carro, ele vai em cana. Se ele tiver certeza disso, ele não vai roubar. Da punição. Se ele tiver certeza que se ele plantar numa biqueira para vender entorpecente, ele vai ser preso e vai tomar lá seus 10, 12 anos de cadeia, eu duvido que o cara vai topar um negócio desse. A não ser o cara que tem na carteira profissional dele vagabundo. E tem muito, né, doutor? A gente sabe disso também, né? Tem bastante. Tem uns caras que não querem trabalhar, né? Tem bastante. Tem alguns que são da própria natureza, não tem, né? Mas a maioria, assim, diante do nosso dia a dia, né? Quase 15 anos na profissão, a maioria eu acredito nisso piamente. Tem jeito, tem ressocialização, só que... O senhor falou da igreja, né? Tem aquela pichação lá do PCC? Tem a pichação lá na parede lá? Que é? Ali, ó. Debaixo do viaduto lá, né? Isso. É o... Rodoanel. É o 1533, né? 1533. Que também significa PCC, enfim, tem a data, tem toda uma história desses caras. Os caras têm, como é que se diz? Ata. Tem, o negócio tem. é organizado, né, chefe? É uma empresa, né? Tem Tem regulamento, enfim. um código próprio. O código deles lá. É a maluquice deles lá. E eles estão lá no negócio deles, que é a venda de rifa, o cara que é faccionado. É uma empresa. E é a 8ª maior empresa, organização criminosa no mundo. 500 milhões de dólares por ano. Pra você ter uma ideia do problema que a gente está enfrentando nos estados, seja em Poá, em Suzano, como é em Natal, como é em Porto Alegre, como é no Rio de Janeiro. E não é fácil. Agora, na imagem que nós mostramos naquela praça, tinha uma igreja. O trabalho que hoje a turma das igrejas faz nas comunidades, ele é muito importante. Eu digo o seguinte, irmão, se o cara do crime quer sair, vai para a igreja. Procura uma igreja, irmão. O pastor, o padre, eles vão te abraçar ali e o crime entende e fala assim, ó, tudo bem, você pode sair, vai para a igreja buscar ali Deus ou qualquer coisa. Porque se você não for buscar a igreja, meu filho, você sabe o que pode arrumar para você, né? Uma cadeira de roda, um cemitério ou uma cadeia. Então, quer um conselho do tio aqui? Vai caçar um apoio para sair desse negócio das drogas. Doutor, parabéns pelo trabalho, né? Uma vez eu dei parabéns para um delegado, isso não é minha função, eu tô aí mesmo para isso mesmo, eu caio em cima deles. E eu acho que esse é o perfil do senhor mesmo, né? E vai para cima, e é desse tipo de gente que faz a diferença, que evita justamente o crime avançar mais do que ele avançou. Porque se não tiver uma resistência, chefe, a sociedade está lascada. É complicado, né? Eu amo o que eu faço, uma polícia de inteligência e de investigação e aproveitar a oportunidade, agradecer a todos os policiais da seccional Mogi das Cruzes. Obrigado pela oportunidade a todos os senhores por mostrar o nosso trabalho. Mogi é o nosso amigo lá, ó, né? Tem uns cabeçudos do negócio da inteligência, esses caras são terríveis, irmão. O pessoal eu vou te falar um negócio. É que o vagabundo não pode saber das coisas, pois né? Mas se o vagabundo tivesse noção do que tem hoje de trabalho de inteligência em andamento... A polícia, ela tem muitos recursos de inteligência, isso está à nossa disposição, né? Pelos superiores hierárquicos, e coloca à nossa disposição. Esse é o nosso perfil, uma polícia de inteligência, uma polícia investigativa, agindo com muita cautela. Nesse caso específico, a nossa preocupação
muitos locais, aqueles locais em que no mesmo terreno moravam muitas pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Então, uma das nossas principais preocupações era justamente preservar aquelas pessoas. Isso foi com muita técnica, Sabendo quem é quem, né, chefe? Então, foi perfeito. Agradecer a todos vocês. Queria agradecer o delegado titular da Delegacia de Poá, Eliardo Jordão. Mandar um abraço aí pro doutor Paul, que está sempre aí acompanhando a gente. Nosso aí. seccional. É o seccional lá de Mogi. Eu estou sabendo do trabalho que eles estão fazendo lá, que é um trabalho diferenciado na área de inteligência, que se tudo correr bem, vai se espalhar por São Paulo inteiro para a gente ter esse tipo de resultado. Obrigado aí pelo bate-papo. Gostei muito de conhecer o senhor pessoalmente. Tamo junto, chefe. Obrigado. Beleza, Prazer em conhecer o senhor pessoalmente. Parabéns pelo programa. Obrigado. Eu vou ali resolver um outro negócio aqui, que hoje isso aqui, eu vou te falar. Como é que é o negócio? Não, mentira. Foi... me dá a foto, vai. Jurana. Esse menino aí, ó. 1 ano e 7 meses. Qual o nome dele? O Henrico. Esse garoto, 1 ano e 7 meses. Esse garoto foi encontrado morto. Menino, né, Ana? O Henrico. Foi encontrado morto numa rede, num campo de futebol, numa creche aqui na zona sul de São Paulo. Inclusive, a polícia começou a fazer a investigação para saber as causas dessa tragédia, né, que aconteceu com esse garoto no Sacomã. Eu queria, desde já, abraçar essa família, meus sentimentos, é uma coisa que corta o coração da gente. Eu recebi a foto, não dá para mostrar para vocês a foto de como encontraram essa criança. A gente não sabe se foi um acidente, se foi um crime contra essa criança, o que aconteceu. Inclusive, já a doutora Fabiana está com a gente, Fabiana Rossi. Doutora, a senhora está me ouvindo bem? Fabiana, William Travassos. Olá, William, estou ouvindo sim. Ô, doutora, bom, a gente, quando recebeu essa notícia, né, dessa morte trágica, a primeira coisa que nós pensamos foi num acidente, né? A criança correu, ficou presa ali na rede de futebol. Essa é a primeira linha de investigação, doutora? William, nós recepcionamos essa ocorrência na manhã de ontem, uma ocorrência extremamente triste, uma ocorrência que deixou todos da delegacia extremamente consternados, pela uma vida, um menino de 1 ano e 7 meses, um menino lindo, a família muito sensibilizada também. E a nossa linha de investigação já foi instaurado um inquérito policial, estamos apurando as circunstâncias desse óbito desse menino. O inquérito policial, ele apura se houve um homicídio culposo por parte dos responsáveis pelos cuidados do menino, em posse dos quais, sob a guarda dos quais o menino foi entregue na manhã de ontem. Sim. E a situação é justamente essa: o menino foi entregue pelos pais na UBS pela manhã e 1 hora depois, mais ou menos, os pais foram chamados já na UBS, não sei, foi chamado já na UBS do Sacomã, com o menino já sem vida, porque houve uma fatalidade. O menino, ele estava brincando numa quadra de futebol e acabou se enforcando na rede do gol, da trave, a rede que guarnece a trave do gol do campo de futebol desse SEI, e já chegou no hospital. Possivelmente, o exame necroscópico vai nos dar a hora exata da morte, mas possivelmente, ao que tudo indica, ele já chegou sem vida na UBS do Sacomã. Gente, isso é cruel demais com essa família. É uma loucura o que a gente está vendo aqui. Eu, como pai, nossa, eu fico imaginando como essa família recebeu essa notícia. Isso aconteceu no Centro Educacional Unificado CEL Meninos. Não é isso, doutora? Isso, no Sacomã, no bairro do Sacomã. Os 6 CEL Meninos. Com a senhora conversou com os responsáveis pela unidade. O que eles falaram a respeito
desse local, do monitoramento dessa criança? Isso fica longe porque ele é pequenininho, né? Eu parto do princípio que deve ter uma área que eles ficam ali separados. Nessa manhã, havia 5 monitoras, 5 professoras para aproximadamente 35 alunos nesse campo de futebol. Esse campo de futebol é destinado justamente a atividades externas da creche. Havia 5 professoras. O Henrico, que é o menino, ele estava sob guarda de 2 professoras, então 2 professoras cuidavam da turma dele, aproximadamente 16 alunos dessa turma, e fomos ao local, a equipe de investigação, nós estamos assim diuturnamente nesse local para poder entender a dimensão desse campo, como que esse menino conseguiu sair do campo de visão dos professores e sem ser notado, e ao que tudo indica, ele provavelmente enfiou a cabecinha no buraco da rede. Acreditamos que tentou se desvencilhar, não conseguiu e acabou acontecendo essa tragédia, morrendo enforcado. E a gente quer entender agora as circunstâncias disso. Estamos aguardando os laudos periciais, William. Todos os laudos periciais que foram pedidos, pedimos exames completos, tanto no menino quanto no local do acidente. Já ouvimos cerca de 9 funcionários do centro educacional, meninos, 9 dentre diretores, todas as professoras que estavam presentes no campo de futebol, brigadista, segurança brigadista, auxiliar de educação que ajudou nos primeiros socorros. Levantamos imagens do ocorrido e principalmente do socorro dele, que foi realizado de forma rápida. Isso ficou muito claro no vídeo, mas as circunstâncias ainda são muito obscuras para nós. Então, a gente não pode simplesmente acreditar uma fatalidade isso. Então, e a gente precisa dar essa satisfação para os pais. Fabiana, você tem imagem do socorro? Você tem imagem do momento em que acontece? Tem alguma câmera que pega ali essa rede ou não? Não mostra o local específico? A gente, na imagem que capta a rede exatamente no momento do acidente, ainda não detemos. Estamos angariando esforços para conseguir essas imagens junto à empresa de segurança do SEI, mas temos imagens já do menino já enforcado, imagens do socorro do menino, mas a investigação ainda prossegue, ela é bem preliminar, ainda precisamos esclarecer muitos pontos, viu, William? E, doutora, assim que nos relatos, nós estamos falando de 5 professoras no campo, não é isso? Nós temos um brigadista lá que ajudou nesse resgate da criança. O que os professores falavam? Ou seja, as crianças estão todas brincando ali e de repente, foi muito rápido, o relato é esse? Ou seja, quando a gente olhou, ele já estava ali na rede, foi isso? O relato que nos foi passado, na verdade, William, quem encontrou o menino na rede foi uma outra professora que não a professora da turma dele. Não foram as 2 professoras responsáveis pelo berçário, que é onde é a turma da faixa etária da vítima. Foi a professora de uma turma acima, que era de alunos de faixa etária superior. Então, ela informou que ela estava andando pelo campo, vistoriando se tinha algum buraco onde as crianças pudessem eventualmente escapar, algum orifício por onde as crianças pudessem sair. E nisso, ela voltando para o centro da quadra, onde estavam os outros professores, cuidando dos demais alunos, ela olhou para o campo, viu algumas crianças brincando e viu o Henrico suspenso. Achou inicialmente que ele estava brincando, quando ela se aproximou, aí ela se deparou com a cena do menininho já, segundo relatos já. Esse é o campo, né? Roxo. É um campo oficial, né? Então, assim, é um campo oficial. É um campo bem extenso. É muito extenso. Quantas crianças estavam sob a supervisão dessas 2 professoras?
Havia no campo 35 alunos, mas dessas duas professoras, entre 12 e 16 alunos estavam sob supervisão dela. Não ficou claro ainda, umas falam 12, outras falam 16, mas entre 12 e 16 alunos estavam sob a guarda, sob responsabilidade dessas duas professoras, que são os alunos justamente do berçário, os alunos menores. Doutora, eu não tenho noção, né, do número ideal para você fazer um monitoramento desse. Eu não sei o que a regra, né, na educação diz em relação a esse tipo de coisa. Mas é muito comum a gente ter esse tipo de atividade extra-classe, né, ou longe da sala de aula, em área aberta. Você jamais vai imaginar que o teu filho está ali no colégio, na creche, brincando e que ele vai se enforcar numa rede de futebol. Tinha algum buraco nessa rede ou não? Ele colocou a cabecinha, a versão inicial que ele colocou, conseguiu passar com a cabecinha dele na rede, doutor, é isso? Na verdade, é o que a perícia ainda vai nos dar a causa-morte exata, mas a gente acredita, pela dinâmica, pelos relatos, pelos depoimentos, principalmente da professora que o encontrou, é que ele havia colocado a cabecinha dentro do buraquinho da rede. Ou caiu, né, doutora? Ou caiu e acabou... Ou caiu também, mas aí, William, caiu e a cabeça encaixou bem no buraco. Acredito um pouco improvável. Acho que criança é muito levada, provavelmente enfiou a cabecinha para fazer graça e aí não conseguiu talvez se desvencilhar, foi correr e aí a rede acabou enforcando. E você nota, William, que essa rede também, essa rede vai ser periciada e a gente quer a informação se essa rede, esse tipo de material que guarnecia essa rede é um material propício para uma creche, para um centro educacional infantil. A gente precisa apurar tudo isso. Tem muitas perguntas que ainda carecem de respostas. Eu sei que, assim, é um campo de futebol, né? Uhum. E que usavam como espaço para essas crianças. Mas, sendo um campo de futebol, eu acho que não passou na cabeça de ninguém isso poderia acontecer e infelizmente aconteceu. E aí o fato de acontecer isso com essa criança, dentro dessa unidade, onde os pais delegaram a esses professores, a essa diretora, a responsabilidade de cuidar daquela criança naquele período, e isso acontece, seja uma fatalidade ou não, mas alguém precisa ser responsabilizado por essa perda. É assim que a lei vê, não é isso? William, a gente evita fazer julgamentos antecipados, a polícia não nos cabe fazer julgamentos antecipados, mas o que eu posso te assegurar, a gente quer apurar a responsabilidade disso. A família merece que nós entreguemos uma resposta a eles. Isso eu prometi para a mãe do Henrico no momento em que eu dei o BO da morte do filho dela. Eu falei, eu vou apurar até o último minuto o que aconteceu com seu filho. E isso é o que nós vamos fazer, William. Se existirem responsáveis por isso, eles têm que, obviamente, serão responsabilizados no rigor da lei. E é isso que a gente busca, uma resposta do que efetivamente aconteceu, se houve algum descuido por parte dos guardiões do menino, se houve alguma negligência por parte dos guardiões do menino, as circunstâncias em que essas crianças estavam soltas nessa quadra de tamanha extensão, nesse campo de futebol de tamanha extensão. Isso são essas respostas que a polícia está atrás. Bom, meus sentimentos à família do Henrico. 1 ano e 7 meses. O que eu posso é transmitir o mais puro amor para vocês agora, para que vocês consigam enfrentar esse momento difícil que vocês estão vivendo. Doutora Fabiana Rossi, delegada do 95DP Heliópolis, ela que tem esse trabalho também no social, é uma pessoa sensível a esses problemas. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Flagrante e fico imaginando como é para a senhora, como profissional de polícia, lidar com todos esses casos que batem na delegacia, né? Casos como esse do
do garoto que, com certeza, isso fica reverberando na sua cabeça. Força, né? É o que a gente... Agradeço, William. Agradeço, William. É o que você acabou de falar. Antes de ser delegada de polícia, eu sou mulher e a gente tem a nossa sensibilidade. Não tem como separar uma coisa da outra, o lado profissional e eu como mulher. A gente acaba misturando. A gente tenta não trazer para casa esse tipo de tristeza, mas num caso como esse, acabou com o nosso dia lá na delegacia. A delegacia está triste. Mas, a senhora lida com a tragédia humana, né? A senhora lida com a tragédia humana. E isso, para a gente aqui também é isso. Quando a gente aborda no flagrante esses casos, eu tenho casos aqui, que acabam aparecendo na minha memória do nada, de coberturas, né, de temas que nós já abordamos. Quando a gente está falando aqui, às vezes eu lembro de um caso, como lembrei desse garoto Márcio, que morreu no subúrbio do Rio de Janeiro, afogado numa piscina. A gente acaba lidando com um tema muito delicado, que é esse da segurança pública e em relação à criança, à prevenção. A gente agora precisa entender que o objetivo, às vezes, da tia chata não é ser chata, do tio brigão não é ser o tio brigão. Na verdade, é prevenção. E isso é importante. É a segurança, William. É a segurança das crianças. Acima de tudo. É a segurança das crianças, acima de tudo. Fabiana, obrigado aí por atender mais uma vez o jornalismo da Jovem Pan. Muito obrigado, bom trabalho para a senhora. Transmita aí meu fraternal abraço a toda a turma do 95. E eu estendo esse abraço também aos moradores de Heliópolis que estão sempre acompanhando com a gente aqui. Muito obrigado, tá bom? Um abraço, doutora. Obrigado, William. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto já aqui na Pan com o Flagrante. Estamos de volta com o Flagrante, contando com a sua participação. Grave um vídeo de 30 a 1 minuto, manda para mim no WhatsApp da PAN, no 11 931 17 0620, ou então no meu Instagram, manda por mensagem lá no direct, só eu assisto, tá bom? Então você vai ser o meu comentarista. Pega um assunto que você quiser e manda para mim de 30 a 1 minuto, beleza? Manda aí. O Instagram é esse que tá aí na tela, @WTravassos. Tá o W, não tô enxergando, rapaz. Ou tá só o @Travassos? Tá errado, vocês querem acabar comigo. E você vê como a Ana Furacão está. É @o W, é assim, Ana, aquele W, sabe qual é? Que é o Mzinho de cabeça para baixo. É isso mesmo, Travassos. Agora sim! Já pode mandar o vídeo agora, tá bom? Beleza. O que foi? Como é que é? Não, eu não entendi. Não, se você mandar só pro Travassos, não vai chegar vídeo. Não, vai mandar pra outra pessoa. Eu não sei o que você vai mandar, mas conte a tua história pra mim, tá bom? Até porque aqui, quem tá falando, fecha bonitinho. Cadê o outro meteu o pé, rapaz? Só sobrou você, Kojak, então eu vou na 5. Vem cá. Pode contar pra todo mundo. Eu sou o WT e tô aqui na Jovem Pan News. Nesse bate-papo no sabadão, vocês viram a imagem daquele guindaste que despencou? Tava suportando, não era guindaste, né? Tava uma espécie de... uma estrutura, né, que estava lá com uma alegoria que despencou durante um festival no Amazonas. Mais de 20 pessoas. A alegoria que estava suspensa, na verdade, suspensa pelo guindaste, né? Que, na verdade, ela despencou dessa altura de aproximadamente aí uns 10 metros. A gente tem a reportagem com a imagem, Ana? Então roda aí, vamos ver. Em um dos vídeos é possível ver quando a ponta do guindaste enverga, levando a alegoria ao chão. Também é possível observar que a estrutura caiu porque o cabo acabou descendo depois que a ponta do guindaste envergou. Ao todo, 23 pessoas ficaram feridas. Todas as vítimas estavam dentro da alegoria. Até o momento, 6 pessoas já receberam alta médica e 17 seguem internadas. Logo após o acidente, as vítimas foram atendidas ainda dentro da arena do festival. A maioria foi levada para hospitais da capital, Manaus. Holofernes Gonçalves, que estava na alegoria, gravou um vídeo no hospital, emocionado por ter sobrevivido. Eu tô com um dreno, porque tinha muito sangue no meu pulmão. Eu tô com sonda também. Mas o importante é que eu tô vivo.
A vítima ainda contou que passou por vários exames e está com suspeita de fraturas na clavícula e na costela. O médico aqui disse que se eu demorasse muito, eu teria falecido devido ao sangue que estava no meu pulmão. E eu tô com dreno agora. Muito obrigado. Os enfermeiros, médicos, técnicos, todo mundo, minha família. O Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas está investigando as causas do acidente. De acordo com a diretora do departamento, foi constatada uma deformidade na estrutura do guindaste. O parecer definitivo sobre o que causou o acidente deve sair dentro de 10 a 15 dias. O acidente aconteceu durante o 24º Festival Folclórico de Maracapuru, que fica na região metropolitana e acontece anualmente. O evento é considerado o segundo maior festival folclórico do Amazonas. O primeiro é o Festival de Parintins. Após o acidente, a edição deste ano do festival foi suspenso e não terá o título de campeão. Bom, fato que o trabalho do Corpo de Bombeiros ele foi muito rápido. Inclusive, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Orleilson Muniz. Orleilson, está me ouvindo? Ô, comandante, o senhor está me ouvindo, coronel? Opa, obrigado aí pelo senhor atender aí o jornalismo da Jovem Pan. Muniz, o trabalho de resgate das vítimas, isso todo mundo falou, foi muito rápido, né? E isso fez a diferença. Boa noite, William. Boa noite aí a todos os telespectadores aí da Jovem Pan News. Parabéns pelo programa. De fato, nós dedicamos uma estrutura muito robusta para esse que, de fato, é o segundo maior festival folclórico aqui do Amazonas, né? É o Festival de Ciranda de Manacapuru, que fica aqui a menos de 100 quilômetros da cidade de Manaus. O guindaste que suportava aquela alegoria, de fato, ele houve certamente algum problema ali na sua lança, que fica na extremidade superior do mastro telescópico, e a alegoria veio abaixo. Cabe salientar que o Corpo de Bombeiros ele tem, inclusive já passou para as autoridades de investigação, a documentação do equipamento que foi utilizado. É um guindaste que tem capacidade para 80 toneladas. Né? Então, o plano de movimentação de carga, que é conhecido como plano Rigel, né? A RT da estrutura e da superestrutura do equipamento também, a habilitação do operador e todos os custos que ele precisa ter para operar esse equipamento, toda essa documentação nós pedimos antecipadamente para autorizar o evento. Além disso, nós levamos para a arena, né, uma quantidade expressiva de bombeiros militares do nosso quadro de saúde, são enfermeiros intensivistas, técnicos de enfermagem. Em menos de 30 segundos nós conseguimos acessar a alegoria, já começar a imobilização das vítimas e posicionar em nossas ambulâncias para transportar para o hospital. De fato, o depoimento aí de uma das vítimas confere com o que aconteceu no dia do evento. Foi por volta das 22h30, né? Lá na cidade de Maracapuru, foi no dia 28, ou seja, na noite de domingo para segunda, era a última noite do festival e, infelizmente, aconteceu esse problema. O Departamento de Polícia Técnico-Científica está analisando se, de fato, o que, de fato, deu causa a esse incidente, né? Se agora é um trabalho de engenharia mecânica que vai ser feito com muito critério para entendermos, de fato, se houve algo que interferiu de uma noite para outra, porque nas noites anteriores esse mesmo guindaste foi, inclusive, utilizado pelas outras agremiações folclóricas. Então, certamente aí o trabalho inicial que foi estabelecido entre 10 e 15 dias pode ser prorrogado, porque a perícia ela precisa de tempo e de insumos, né, para desenvolver um trabalho com qualidade, e todos os órgãos estão envolvidos, o governo do estado, o governador, inclusive, esteve presente no festival, e as estruturas de governo para que
nós pudéssemos dar toda assistência à família das vítimas naquele momento. Muniz, essa é a 24ª edição, né? Isso começou lá em 1997 e a informação que estavam me passando aqui que é um festival que reúne, às vezes, 50 mil pessoas. E como o senhor falou, já tem essa tradição e tem todo um protocolo a ser seguido pelo Corpo de Bombeiros e pelos realizadores do evento, onde as documentações são apresentadas. Ficou faltando alguma coisa ou estava tudo dentro do papel? Ou seja, todos os protocolos foram cumpridos para a realização deste evento? Perfeito. Com relação, como eu falei, inclusive, estivemos presentes em algumas entrevistas coletivas aqui na cidade de Manaus e mostramos a documentação, os inquéritos, eles estão, por parte da autoridade policial, estão sendo tocados. No que tange, jamais permitiríamos que o festival acontecesse a revelia da segurança, né? Os acidentes acontecem, mas certamente são acidentes, né? Nós jamais permitiríamos que um guindaste desse fosse operado sem que tivesse a documentação necessária, como eu mencionei agora há pouco. Além disso... Pois não. Muniz, a cidade de Manacapuru, ela é na região metropolitana de Manaus. E aí, no resgate das vítimas, a distância para os hospitais mais próximos do local é uma distância longa? Como foi o trabalho de resgate dessas vítimas? Porque nós tivemos 23 feridos. Quantos estão internados até hoje, Muniz? Perfeito. As 23 vítimas, inicialmente, nós transportamos do local do evento, do Cirandódromo, para o hospital. Esse hospital ele fica bem próximo do local do evento, saturou a capacidade do hospital, por óbvio, é um município relativamente pequeno, e como nós havíamos um efetivo muito grande de especialistas na área de saúde, nós controlamos o hospital, pedimos apoio de Manaus, considerando a quantidade de vítimas. De imediato, chegou 6 UTIs de Manaus em Manacapuru, em menos de 40 minutos. Nós transportamos 7 vítimas de imediato para os grandes pronto-socorros de Manaus. E por volta de 2h30 da manhã, nós passamos a madrugada inteira fazendo a gestão desse incidente. Por volta de 2h30 da manhã, o hospital de Manacapuru já estava estabilizado, ficando ali apenas as vítimas de menor potencial de agravamento. As mais graves foram transportadas pelas UTIs do estado e ainda estão parte delas internadas, 6 já receberam alta e as outras estão internadas, mas em processo de evolução, em processo de melhoria, né, do seu quadro clínico. E esperamos aí que logo mais todas elas recebam alta. Cidade, a estrada que liga Manaus a Manacapuru é uma estrada muito boa, duplicada, que dá capacidade de deslocamento de uma ambulância de forma muito rápida. Então, pedimos apoio de Manaus em menos de 40 minutos. As ambulâncias estavam no hospital que estava saturado por conta do incidente. Imagina chegar em qualquer hospital de uma grande cidade, 23 pacientes de uma vez satura qualquer sala vermelha, né? Qualquer sala de trauma pode ser um grande hospital, não inclusive. Suporta, né? Não suporta. Então, de imediato, as ambulâncias do Corpo de Bombeiros que já estavam lá, nós estávamos fazendo o transporte delas do Cirandódromo para o hospital e as ambulâncias do estado fazendo o transporte delas do hospital para os grandes pronto-socorros de Manaus. E isso, questão de 2h30, 3 horas, o hospital do município já estava estabilizado apenas com as vítimas mais leves. Bom, eu queria parabenizar, né, a sua gestão e também o trabalho que os senhores desempenharam no resgate dessas vítimas no festival. Agradecer a sua participação aqui no programa Flagrante. Muito obrigado pela gentileza do bate-papo. Nós conversamos com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Orleilson Muniz. Orleilson, obrigado pela gentileza do bate-papo, tá? Dá um abraço aí na tropa. Muito obrigado. Bom, vamos para o rápido intervalo agora, rapidinho, e já a gente volta. Vamos falar de quê? Milícia de novo, Ana? O que houve dessa vez? Ah, é?
Como é que é? O Viga já está pronto aí? Não, você que sabe. Nós vamos pro intervalo, tem que decidir, minha filha. Ela fica igual a batata quente. Tu bota uma batata, ela não sabe qual mão que ela fica. Pelo amor de Deus, o que tem no Viga aí? O Rodrigo Viga me chama, o nosso repórter carioca. Semana agitada no Rio de Janeiro com as prisões do chefão de uma milícia da Zona Oeste carioca e de outras 4 pessoas que são ligadas ao faraó dos bitcoins. O repórter Rodrigo Viga resume pra gente e conta os detalhes destas tramas. É isso, William. Vamos falar um pouco da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Vários casos, acontecimentos ao longo aí desta semana. Um dos mais relevantes foi a prisão de um chefão de uma milícia que atua ali em Muzema, Rio das Pedras e Curicica, na zona oeste da capital. Estava sendo monitorado há aproximadamente 7 meses. Foi preso quando estava passeando com a sua caminhonete aqui pela zona oeste da capital. Não resistiu à voz de prisão. Contra ele, várias acusações de denúncias de extorsão, homicídio, tentativa de homicídio e muito mais. É mais uma baixa em um grupo miliciano aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que recentemente o irmão do número 2 de uma das maiores milícias do estado, o irmão do Tandera, morreu num cerco da polícia fluminense. Outros 2 comparsas também morreram nesse cerco policial e quase 10 foram detidos. Hoje nós temos basicamente aqui 2 grandes milícias avançando, ganhando território e preocupando as autoridades da área de segurança. A do Tandera, Danilo Lima, e a outra do Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Inclusive, a milícia do Zinho é acusada de ter assassinado recentemente o ex-vereador Jerônimo Guimarães, que foi o fundador lá atrás, no passado remoto, da Liga da Justiça. Estaria de olho nesse negócio muito rentável, que é dos paramilitares, estaria tentando avançar em territórios que pertencem à milícia do Eco, que morreu no ano passado, agora a milícia do Zinho. Algumas interceptações mostraram, inclusive, que a milícia de Zinho entendia que Jerônimo Guimarães poderia ser uma pedra no sapato e que algo precisava acontecer com ele. Por exemplo, a execução, um assassinato que aconteceu justamente na zona oeste aqui da capital há cerca de 2 semanas. E para fechar, vamos falar do faraó dos bitcoins. Na última quarta-feira, 4 foragidos da Operação Criptos, aquela que no ano passado, em agosto, levou Gladson Acácio dos Santos à cadeia, foram detidos. Alguns aqui no Brasil, outros fora do país. 2 pessoas foram efetivamente detidas porque outras 2 se beneficiaram de decisões do Poder Judiciário. Agora, quem permanece foragida é a mulher de Gladson Acácio dos Santos, Mireles, uma venezuelana que estaria foragida, escondida dos Estados Unidos e de lá, comandando os negócios com criptomoedas e pirâmides financeiras da Guess Consultoria, empresa de Gladson Acácio dos Santos, e também estaria por trás da campanha eleitoral de Gladson, que tenta se eleger mesmo atrás das grades, no complexo de Bangu, deputado federal na eleição agora do mês de outubro. A Guess Consultoria movimentou 40 bilhões de reais aproximadamente ao longo de uma década, mexendo justamente com pirâmides financeiras e criptomoedas. Gladson foi preso em agosto do ano passado na mansão dele na Zona Oeste, na casa de luxo, uma verdadeira concessionária, e com ele foram apreendidos mais de 10 bilhões de reais em espécie. Um pouquinho dos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro, meu caro William. Valeu, Viga. 2 coisas. Em relação à milícia, nós já falamos aqui dessa disputa de Tandera com Zinho. E agora eles estão com essa palhaçada de fazer funk. Tipo o funk que o crime fazia, o tráfico fazia, agora eles estão fazendo, um ameaçando o outro. E aí gravam vídeos, olha, aqui é o bonde do fulano, nós vamos fazer isso, vamos fazer... Enfim, estão na guerra digital também. Em relação ao senhor Gladson Acácio dos Santos, acusado de operar esse esquema fraudulento com criptomoedas, eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte: olha, William, o Gladson até mesmo já ofereceu devolver todo o dinheiro para todo mundo. Eu gostaria de entrevistar esse senhor. A quem eu peço? A Secretaria de Administração Penitenciária? A defesa do Gladson? Porque assim, tinha até uma manifestação da turma
que botava o dinheiro nesse negócio querendo dinheiro, querendo fazer manifestação. A justiça vai liberar o dinheiro para as pessoas que botaram lá e investiram nisso? Ou não? Todo mundo que investiu ali, que sofreu esse golpe no que pode ser a maior pirâmide da história. É pirâmide, não é pirâmide? O dinheiro é legal, não é legal? Qual é a regra do jogo? Esse senhor aí. Então, assim, vamos lá, abre as portas do sistema, deixa eu entrevistar ele, o senhor Gladson, para ouvir a história dele. Porque o que me disseram, que ele, inclusive, assim, ó, eu devolvo o dinheiro de todo mundo. Não sei se isso é fato, mas eu queria ouvir. É pirâmide? Não é pirâmide? E o que está por trás disso tudo? Realmente são crimes? Tem outras histórias que ainda não foram contadas? Não, o cara declara um patrimônio de 60 milhões de reais, irmão, em candidatura no Rio de Janeiro. Tô te falando. Isso tá estranho demais. Um cara que é acusado de ter envolvimento com um golpe que parece uma história de pirâmide de antigamente, da década de 80, o cara vai e fala assim, não, eu quero ser candidato. Eu gostaria de ouvir esse senhor para fazer algumas perguntas. Por que não? Então, a Secretaria de Administração Penitenciária, Defesa, sei lá quem. Abre o espaço. Eu quero ouvir. Só não vai me contar a história triste, irmão. Tem que falar o que é reto, o que é certo, o que realmente aconteceu. Porque contar a história pra mim, tô com 53 anos, irmão. Vou ficar ouvindo história e conversa fiada, né? Até porque o meu papo é reto. Minha conversa não faz curva, irmão. Eu vou pro intervalo e eu volto já. Segura aí. Olha, a nossa sociedade, ela tá doente. Isso é fato. E a gente está tentando encontrar a cura, às vezes, através da arma de um policial. Isso não vai dar um resultado muito legal. A gente está errando em vários momentos. O ser humano, em algumas comunidades no Brasil, ele apresenta um comportamento doentio e que precisa de um tratamento rápido. Eu vou mostrar umas imagens de uma área de mata dos policiais chegando a um local onde os criminosos utilizavam como tribunal do crime. Os agentes receberam a informação de que marginais estariam torturando uma senhora no alto da comunidade do Cajueiro, local conhecido como Campo do Burê, ou do Buré, na zona norte do Rio. Ao chegar no local, os policiais resgataram essa senhora, prestes a ser queimada em pneus, no que eles chamam de micro-ondas, sentenciada à morte. Então eram dois. São os policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rocha Miranda. Encontraram essa senhora desse jeito. Ela estava amarrada, cercada por pneus, com os olhos vendados e a boca coberta por uma fita adesiva. Falaram o quê quando estavam te amarrando? Ela tinha marcas de agressões. Aos agentes, essa senhora disse que tinha sido levada de dentro de casa e que deveria ter sido confundida com alguém. Ela ainda contou que foi xingada. Os moradores disseram que a mulher estava devendo dinheiro aos criminosos. A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento na zona norte do Rio de Janeiro, lá em Madureira. Não temos informações do estado de saúde dela. Essa imagem estava rodando por vários grupos de WhatsApp. Esse caso foi encaminhado lá ao 29º DP em Madureira. Cajueiro, Juramento. Todas essas comunidades onde você tem o tráfico de drogas, você tem a ação dos narcotraficantes. Nós tivemos, na quinta-feira, um tiroteio onde 2 policiais ficaram feridos com estilhaços no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Lembra que eu falei aqui que eu fui para Manaus de avião?
Eu servi ali na Ilha do Governador, na Polícia da Aeronáutica e depois na SIC, no Serviço de Investigações e Capturas. Fui recruta lá, né? E a gente corria em Tubiacanga, nas comunidades da Ilha do Governador. Hoje, não dá mais, irmão. Eu tô com 53, eu tinha 18. As coisas mudaram muito naquela região. Eu tenho imagens de uma operação policial no Rio de Janeiro. Assim que tiver no ponto, Ana, a gente vai mostrar. E quando eu... essa imagem, dá uma olhada no aparato militar que foi empreendido nesta ação. São imagens de guerra, de homens fortemente armados, com fuzis, o Estado se fazendo presente, tentando retomar o território. Helicópteros blindados com voos rasantes. Áreas dominadas por milicianos que disputam território no Rio de Janeiro. Pessoas que são colocadas no micro-ondas, como aquela senhora. Policiais mortos, baleados, tentativas de assalto. Para onde está caminhando a nossa sociedade? Não é falta de informação, porque hoje as principais quadrilhas do Brasil estão hoje... Olha essa imagem, não é uma imagem de guerra, você vai ver o policial vai descer pela corda para ter acesso à comunidade num ponto privilegiado para poder fazer a progressão e tentar neutralizar o criminoso que está atacando a tropa. Isso é imagem de guerra que a gente está mostrando. Nós temos hoje todas as facções criminosas do país mapeadas. Está tudo ali. Nós temos hoje forças especiais que lutam no campo, como essa, como a CORE, como o BOPE, como outras no país inteiro, que fazem a diferença. O GER, enfim, lutando. Rio Grande do Norte explodiram essa semana mais uma ação do Novo Cangaço. No Brasil inteiro, a gente vai observando como o crime organizado vem avançando e conquistando o território. E o pior, um crime que está subdividido entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e outras aos grupos paramilitares intitulados os milicianos. E eu disse aqui, informação a gente tem. Mas como é que a gente pode fazer a diferença? Porque tem muita gente lutando. A área de inteligência no Brasil, ela é fortíssima. Inclusive, para um bate-papo aqui no Flagrante, eu gostaria de convidar agora esse senhor, procurador da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, atuou na 7ª Câmara Criminal do TJ do Rio Grande do Sul, é auditor do curso de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional do Ministério da Defesa de Portugal, ficou lá 18, 19, é membro do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra-Inteligência, da ABIC, e coordenou o Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do Rio Grande do Sul. Fábio, só vai mudando o nome, né? No Sul, os balas na cara. São Paulo, primeiro comando da capital. No Norte, o Sindicato do Crime, ou Família do Norte. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, ou Terceiro Comando, ou as milícias. Mas os problemas são muito parecidos. E como eu disse, informação nós temos. O que falta para a gente conseguir enfrentar melhor este desafio que está na nossa frente, com tantas vidas perdidas, com tanto dinheiro gasto e com um sistema penitenciário lotado. Tudo bom, William? Prazer estar aqui. O assunto é bastante espinhoso. Nós temos uma situação no país bastante complexa. Esses vídeos que tu postaste agora há pouco, que os espectadores tiveram a possibilidade de ver, eles revelam uma situação que passa muito mais além da questão de segurança pública. Nós vemos de norte a sul do país, de leste a oeste, organizações criminosas
corporações criminosas, facções criminosas, se assenhorando de porções territoriais do país, impondo sobre esses territórios conquistados leis de natureza draconiana, como mostrou aquele vídeo daquela senhora que quase foi executada pelo comando do tráfico, e negando aquelas pessoas que convivem, que estão sob seu jugo, aquilo que nós temos de mais importante, que são as regras que norteiam o Estado democrático de direito. E a questão básica é, por quê? É obviamente que nós não podemos falar em uma só correlação para esse estado que chega a ser calamitoso em matéria de segurança. Existem diversas correlações possíveis que nós devemos fazer. Uma delas é que, ao longo das últimas décadas, nomeadamente a partir dos anos 90, houve um desinvestimento continuado na atividade de polícia. Houve um descrédito à atuação policial e, além de tudo isso, para completar esse caldo de cultura, um universo bastante grande de impunidade. Então, a partir do momento que o Estado, através da sua linha de frente, da última rácio, do escudo que protege a sociedade da barbárie, que é a polícia, a partir do momento em que há um descrédito desta instituição ou destas instituições, nós temos um problema extremamente grave, que ele redunda exatamente nisso que nós vemos hoje. E para complementar tudo isso, nós temos a impunidade. Então, uma polícia desaparelhada, conjuntamente com o seu descrédito e mais a impunidade, leva a esses altos índices de criminalidade que hoje nós temos no país. Só para se ter uma ideia, agora deste ano, do anuário do Foro de Segurança Pública, o Brasil, hoje, assoma mais de 20% de todos os homicídios do mundo, que é uma coisa realmente absurda. E nós temos muitas dificuldades. Nós temos dificuldades na prevenção e nós temos dificuldade na persecução. Então, se estima, e aqui no trabalho de Fernandes, que é citado por Perichiquida em sua obra, que no Brasil, para se ter uma ideia, a taxa de sucesso de um criminoso ao cometer a sua ação se sobreleva a 95%. Nossa. Consegue imaginar isso? A taxa de sucesso é assustador. Acima de 95%. É assustador. Isso quer dizer, William, que a cada 100 ações criminosas, se esse sujeito criminoso der azar, ele será pego no máximo 4 ou 5 vezes. Mas o ser pego pela autoridade policial não quer dizer que ele será processado. Se processado for, será condenado. Se condenado for, será preso. E se preso for, preso ficará. Consegue entender? Uma das razões pelas quais o país está neste problema que tu acaba de colocar é justamente porque nós temos uma capacidade dissuasória daquele que cometerá o ato bastante diminuída. E aí, eu até quando comecei a falar, eu dizia que não falta informação para a gente. A informação a gente tem. O que eu percebo, Fábio, e se eu estiver errado aqui, me corrija, é que nós temos algumas forças que trabalham muito para enfraquecer o sistema que nós temos hoje das forças policiais. É sempre criando uma narrativa de que as forças policiais elas são opressoras, que elas vão para além dos limites da lei, elas desrespeitam a sociedade ou aqueles que moram nas comunidades carentes. Fato é que nós vivemos uma guerra nesse país, mas pouco se fala dessa guerra, ou não se assume a responsabilidade de enfrentar o crime como crime, e não essa transferência de responsabilidade quando eu tenho, por exemplo, um impedimento
de usar uma força policial na pandemia por questões sanitárias e eu deixo o crime se organizar cada vez mais dentro das favelas do Rio de Janeiro, eu estou dizendo o quê? Que a polícia que eu tenho, ela não é capacitada para atuar ali naquele território e que o crime ele tem o direito de se locomover do jeito que ele quer? O que nós percebemos é assim, vamos vigiar os policiais, porque eles são perigosos, é isso? Ou nós vamos entender que nós precisamos enfrentar isso e com a mão forte do Estado? Porque sem a mão forte do Estado e sem a união de todos aqueles que detêm o conhecimento e a inteligência, a gente vai continuar nesse resultado. Quando o senhor me fala nesse índice de 95% de folga para o mundo do crime, isso traz para o crime, para além do dinheiro que ele ganha, uma situação muito confortável. Ou seja, eu já tenho uma corrente que me defende, que me enxerga como vítima da sociedade, não estou aqui... não quero eu entrar neste fator social, até porque não tenho o conhecimento necessário para poder embasar essa defesa, porque não acredito muito nela. Acredito que nós temos desigualdade, sim, porém são escolhas que nós fazemos. E o vagabundo, quando entra numa escolha, chefe, ele sabe o que ele quer. Ele faz essa conta que o senhor falou dos 95% e da chance que ele tem de ser preso e o quanto ele pode lucrar e o quanto ele teria que trabalhar para conseguir esse dinheiro. E aí eu pergunto ao senhor, o que eu posso fazer agora? Porque nós estamos fazendo a nossa parte. A gente abriu e vai tocar num assunto espinhoso. Mas o que a gente tem que fazer como nação? Porque assim, nós tivemos uma redução do número de homicídios, um recorde de apreensão de entorpecentes. Nós estamos trabalhando, mas tem sempre uma força contrária tentando desarticular as instituições ligadas à área de segurança e nós temos essa sensação de enxugar gelo, que incomoda. E eu vejo imagens como essa que eu trouxe para o senhor, da senhora num micro-ondas, pronta para a morte. Eu vejo um helicóptero de guerra sobrevoando uma favela e o policial descendo de rapel, tiros para tudo quanto é lado, facções dominando o território. E eu falo o quê para essa tiazinha que tem ali a porta perfurada por um tiro de fuzil? Ou eu falo o quê para um policial desse que está armado com a máquina de fazer defunto e mandam ele salvar uma sociedade doente? Bom, eu vou aproveitar o teu gancho, porque eu acho que é fundamental a gente ter uma visão do contexto. Nós não chegamos aqui de uma forma isolada, nós não chegamos aqui de paraquedas. A situação que hoje se estabeleceu no Brasil, ela tem uma origem. E talvez uma dessas origens ela possa ser explicada numa visão ideologizada sobre a segurança pública e sobre o que vão chamar de causas da criminalidade. Basicamente, no Brasil, se assumiu a feição de que esta criminalidade violenta, que diz respeito a crimes patrimoniais, especialmente, como roubo e furto, ela está vinculada a dois fatores básicos. O primeiro, a pobreza, e o segundo, a desigualdade social. Bom, a questão é, isto guarda uma relação empírica ou não? Isso se baseia em evidências ou não? Então, tem uma apresentação do Roberto Mota, em que Brasil é esse, que ele tem alguns dados que são muito esclarecedores. Brasil, década de 80, que era um país muito mais pobre, muito mais inculto e muito mais desigual, possuía uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 12. O PIB do país naquele momento, e isso são dados do Banco Mundial, e o PIB do país naquele momento eram de 2 mil dólares. Bom, quando nós chegamos em 2015, o PIB do Brasil aumenta de forma bastante interessante para 8.500 dólares. E, ao mesmo tempo, o índice de Gini, aquele que mede a desigualdade de um país,
De 2000 a 2015, recua 15%. O que isso indica? Que o Brasil, mesmo sendo um país mais rico e muito menos desigual, se torna um país muito mais assolado pela violência. Notem que naquele ano de 2015, nós tínhamos uma taxa de cerca de 29 e 30 homicídios por 100 mil habitantes. Então, a primeira coisa que a gente vai afastar é que as correlações principais da adesão à criminalidade no Brasil sejam tanto a desigualdade social quanto a pobreza. Porque primeiro, se eu falo isso, que é a pobreza, eu estou sendo extremamente discriminatório, taxando quem é pobre de um possível criminoso. Muito antes, pelo contrário. Se fosse isso, quando se vai a estas comunidades carentes, a gente pode observar que a maioria esmagadora da população é ordeira, que a maioria esmagadora da população é trabalhadora e fica sob o jugo dessas organizações criminosas. Nas pesquisas do professor Peri Chiquida, que talvez seja a pessoa que mais conhece de criminalidade nesse país, porque ele passou mais de 20 anos pesquisando a alma de criminosos, elas apontam uma coisa, que a adesão ao crime, esses crimes que vão ser chamados de econômico, o sujeito nele ingressa em razão de objetivando alguma vantagem, seja ela econômica ou não, que pode ser poder, pode ser status, pode ser projeção social. Então, esse sujeito se guia pelo aquele que o professor Peri vai chamar de acrônimo GACA: ganância, avareza e cupidez. Se nós conjugarmos essa adesão ao crime pela necessidade de satisfação de uma dessas coisas que estão relacionadas à alma humana, como projeção social, como eu falei, se nós conjugarmos com a impunidade, nós temos o caldo de cultura necessário para o crescimento da criminalidade. Vamos pegar alguns dados. Brasil, início da primeira década dos anos 2000, teve reportados cerca de 800, 900 mil roubos. Isso em todo o país. Quando nós chegamos lá por 2017, 2018, esses 800 e 900 mil roubos, que aquele onde o sujeito expolia o outro com grave ameaça ou violência concreta, nesses anos 2017 e 2018, portanto menos uma década, duplicam cerca de 1.700.000 roubos reportados. Só que aqui tem um senão. Naquele recorte que eu fiz de 2010, 2011, nós estamos falando de todas as cidades do país. E em 2017 e 2018, este censo criminal ele é feito tão somente nas capitais, a revelar que os crimes foram muito maiores e em muito mais larga extensão do que as estatísticas oficiais demonstraram. E o que é o fio condutor, pelo menos na minha concepção, para tudo isso? A impunidade. Como a gente combate esta criminalidade? Em primeiro lugar, combatendo a criminalidade. Eu costumo dizer nas minhas aulas que fazer segurança pública não é uma coisa complexa. Eu preciso pessoal, eu preciso ter planeamento, eu preciso equipamento, eu preciso reconhecimento desse pessoal que está nas ruas trabalhando, eu preciso inteligência, eu preciso leis e eu preciso um respaldo daquele que comanda para a ação daquele que está executando a missão de dar segurança pública. Mas quando eu digo que não é uma coisa complexa, eu digo que, entre aspas, simples, eu não estou dizendo que é fácil. Muito antes, pelo contrário. Fazer segurança pública, principalmente nesse país, onde há uma ideologização sobre como fazer segurança pública, se torna uma coisa extremamente complexa.
Eu não sei se consegue... Não, eu acho que você foi brilhante na sua colocação. Eu acho que a gente precisa ouvir isso nesse país. Quando você falou da década de 80, a primeira quadrilha de sequestradores que eu tive notícia eram jovens de classe média no Rio de Janeiro. E nós tivemos todo aquele boom do sequestro no Rio. E fizemos um trabalho incrível da divisão anti-sequestro, identificando, mapeando e prendendo essas quadrilhas que conseguiu reduzir os índices que eram assustadores. Eu só tenho a agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan News. Gostaria de contar com o senhor mais vezes para que a gente possa abordar esse assunto. Como o senhor disse, ele é simples. A gente tem o instrumento. O que falta talvez seja a coragem de enfrentar esse desafio e bater de frente com quem tem que bater de frente. O que não dá é para a gente perder território para o mundo do crime e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, a situação é preocupante e isso precisa vir à tona, até para que as peças desse tabuleiro elas se movimentem e a gente tenha um resultado. Eu queria agradecer o Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Fábio Costa Pereira. Fábio, obrigado pela gentileza, adorei o nosso bate-papo e a sua informação. Eu que agradeço, estou à disposição e quem sabe em outra oportunidade a gente discute um outro fator que acaba sendo fomentador da adesão à criminalidade, a glamorização da figura do criminoso. Boa. É impressionante isso. Na semana que vem, se o senhor topar o desafio, eu convido o senhor para a gente falar justamente disso, né? Dessa glamorização e como alguns personagens acabaram saindo do anonimato e se transformaram em verdadeiras lideranças no mundo do crime e são glamorizados dentro do sistema penitenciário e dentro das facções criminosas. Fábio Costa Pereira, Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Conto com o senhor na próxima semana e agradeço a audiência da família Jovem Pan. Muito obrigado por essa participação mais do que especial dos senhores. E eu sou o WT. Não faço acordo com vagabundo, o papo é reto. E eu só tenho um objetivo: colocar minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Porque comigo não tem parada errada. É tiro, porrada e bomba, se for necessário. Você entende a expressão, né? É só para dizer que é eles lá e eu cá. Eu não faço acordo com vagabundo. Eu sei que você também não. Se você tá aqui comigo, você tá na PAN, você não faz acordo com vagabundo. Ou tu faz? Porque eu não faço. Vambora. Flagrante. Realização Jovem Pan News.